E aí, pessoal, tudo bem? Bom, nossa conversa de hoje é sobre o Pantanal Mato Grossense e, na verdade, de imagens que estão impressionando muita gente, né? Sobre incêndios cada vez mais recorrentes e fortes no Pantanal. E as imagens são muito fortes, né? Porque você tem imagem de bombeiros que estão ficando presos e sendo resgatados, né, do incêndio por helicóptero. Você tem animais, né? Cadáveres de animais, mas acho que para além da força da imagem de qualquer incêndio, né? Quando você pega imagem de incêndio que eles da Austrália, não sei se vocês vão lembrar no passado, eu lembro de uma cena muito triste, né? De uma senhora que para o carro e corre para salvar um coalo e tal. Mas no caso do Pantanal, eu acho que tem o primeiro impacto para o brasileiro, eu não vou chamar de brasileiro médio, porque eu não sei exatamente o que é um brasileiro médio, mas o brasileiro que não tem tanto interesse nos conceitos geográficos, porque o nome Pantanal ele leva a uma percepção muito equivocada dessa importante região brasileira. E, obviamente, o Pantanal é uma área especial. Quando eu falo que leva uma percepção equivocada, estou imaginando o brasileiro que não tem muito apego à geografia, ao estudo de biomas, vê uma notícia assim: incêndios cada vez mais fortes no Pantanal. Pô, alguma coisa não está combinando aqui, incêndio no Pantanal. Bom, o nome Pantanal talvez não seja o nome mais adequado para um local que chove muito pouco, um lugar que chove muito pouco, chove menos que Brasília. Você que mora em Brasília, Brasília chove em média 1.600 milímetros por ano. Se você pegar o Pantanal Sul, que é bonito, tem 1.300 milímetros de chuva. Se pegar lá o coração do Pantanal, o Corumbá, chove 1.000 milímetros. Pouco mais que sertão nordestino, tá? E aí fica assim, mas porra, se chove pouco, como é que é Pantanal? Pois é, eu acho que o outro equívoco, além de onde vem a água para o Pantanal, é perceber que essa água que não está ali o tempo todo, não está parada. É uma água em movimento. Então, eu vou fazer do limão uma limonada. Vou pegar esse momento trágico, horrível, no Pantanal, de incêndios muito fortes, para tentar desnudar para vocês aqui a percepção dessa área. Essa área é especial, tá? Nosso grande geógrafo Aziz Absaber escreveu o livro Brasil, Paisagem de Exceção e analisa o Pantanal exatamente como uma área especial. O Pantanal é tão especial que ele é reserva da biosfera, reserva mundial da biosfera, uma reunião que tivemos sobre o meio ambiente em 68, depois ratificada aqui no Brasil, e ele é patrimônio nacional pela Constituição. E aí você quer saber que mistério é esse do Pantanal que não é pântano? Bom, pessoal, Pantanal é uma área muito baixa que a gente tem no meio da América do Sul. A maior parte dele é brasileira, lembra um pouco a Amazônia nesse sentido, né? Eu tenho vídeos aqui no canal sobre a Amazônia. A Amazônia não é totalmente brasileira, a maior parte dela é brasileira, mas ela é também boliviana, colombiana, peruana e tal. O Pantanal, 60% dele, 62% é brasileiro. E aí você tem os outros 38% divididos entre Paraguai e Bolívia. É uma área muito baixa, que, como eu te falei, chove pouco. A pluviosidade média do Pantanal é pequena. É só você pensar, se você entende um pouco de clima, que a parte do Pantanal brasileiro está no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E não está no norte do Mato Grosso, que já é a Amazônia. Está naquela parte do Mato Grosso lá colada ali com Bolívia e Paraguai. Ou seja, parte do contexto de região centro-oeste. Que a região centro-oeste, seja Goiânia, Anápolis, Catalão, Rondonópolis, Brasília, é um lugar que chove metade do ano. Quer ver como é que é isso? Vou te botar um climograma aqui, ó. Dá uma olhada num climograma, tá? De uma cidade como um Corumbá ou de uma cidade como Bonito. Chove de outubro até março e abril, não chove entre abril e setembro. O Pantanal, portanto, não é uma área inundada o tempo todo. Nessa época que chove mais, o que acontece com o Pantanal é muito baixo, ele acaba tendo áreas, tem área do Pantanal que é sempre inundada, tem área que é inundada periodicamente, áreas mais altas que não são inundadas. O que acontece como é muito baixo, ele fica com aquela característica plana, ele acumula água. E aí, esses incêndios, pessoal, por mais que seja meio chocante para vocês, eles não são tão incomuns. Incomum está sendo a intensidade desse ano e o momento que eles começaram, porque eles começaram no que seria o período úmido, tá? Eu fui fazer umas pesquisas aqui para ver, sempre que eu vou pegar alguma coisa que envolva clima, está muito seco esse ano, mais seco que o normal, os incêndios estão mais fortes. Sempre que eu pego uma questão que envolva clima, e eu sei que vocês acompanham polêmicas, né, de aquecimento global, de ação humana provocando mudança climática, eu sempre vou olhar eventos anteriores. Então eu escrevi aqui, eu fui fazendo umas anotações. Incêndio de grande proporção no Pantanal é a primeira vez na história? E descobri que de 64 até 73 a gente teve uma grande seca no Pantanal.
sendo que no ano de 1970, o nível do rio Paraguai, que é o principal, caiu para 19 centímetros. Em momentos médios ele tem 3 metros, 4 metros, em momento de inundação vai a 6 metros. Então, repara, aquele pessoal que é meio poliana, que não quer ver problema nenhum na atividade humana, tem um argumento bom para dizer: infelizmente está tendo incêndio no Pantanal, é uma questão cíclica, igual tem seca em alguns lugares de maneira esporádica, enchente, o Pantanal esse ano está mais seco que o normal e está pegando fogo. Pode ser isso? Pode. Você se escora lá nos anos 70, já aconteceu. Tem a ver com dinâmica de massa de ar. Mas você não pode negar que o Pantanal é muito especial porque a umidade desse lugar, esse lugar que inunda em parte do ano, né, entre principalmente outubro, março e abril, ela não vem do Pantanal, ela vem do entorno. Vou colocar para você um mapinha aqui para você ver o Pantanal, que é a planície, a área inundável, e o entorno. Sabe quem é o entorno do Pantanal, pessoal? O entorno do Pantanal é o Cerrado. Por exemplo, o próprio rio Paraguai, que é decisivo, é o principal na região, nasce lá na Chapada dos Parecis. E aí não é nenhum absurdo a gente começar a vincular o desmatamento cada vez maior no entorno do Pantanal com esse problema. Por quê? Porque é a chuva de fora do Pantanal que em grande parte faz com que ele inunde nesse período de outubro a março e abril. E essa área está sendo muito desmatada para colocar soja, para colocar algodão, milho, aquela velha discussão da geografia, né? Conflito por uso do território. E aí, da mesma maneira que pode ser algo natural, não é nenhum absurdo associar esses incêndios hoje muito mais fortes com a questão humana. João, pode ser um mix dos dois? Sem dúvida. Você tem o fenômeno natural da seca nesse período do ano, geralmente os incêndios acontecem mais para setembro, tá? Que é o final do período seco. A questão é que esse ano, 2019, choveu pouco, choveu muito pouco. João, pode ter a ver com aquecimento global? Sempre. O aquecimento global, se você associar com mudança climática, tem a ver. Talvez seja mais fácil você associar com o desmatamento da Amazônia, porque o fenômeno dos rios voadores, quer dizer, a floresta amazônica alimentando umidade de uma massa de ar que se expande, sempre que você desmata a Amazônia, você traz menos umidade para o Pantanal, para São Paulo, para o Centro-Oeste. Mas o mais importante para a gente agora, como ação humana, ação mitigadora, é o Pantanal, curiosamente, é um bioma bem conservado. Aliás, dos 6 biomas brasileiros, é o que tem o menor desmatamento. Tá? Ele tem, se você pegar a vegetação original do Pantanal, você desgastou em torno de 15%, 16%. A Mata Atlântica perdeu 90%, o Cerrado perdeu metade. João, por que o Pantanal está pouco desmatado? Tem alguma explicação? É proteção? Não, o Pantanal inunda, como eu estou te falando. O Pantanal existe justamente por esse regime de cheias metade do ano, seca na outra metade. E isso faz com que as atividades econômicas mais perenes não avancem muito ali. Mantém-se a pecuária. A verdade é que está piorando um pouquinho dentro do Pantanal, porque o pessoal está começando a plantar pasto. Quer dizer, em vez de usar a vegetação original, estão plantando pasto. Então já tem uma alteração. Mas me parece que o mais grave nesse momento, por mais que a gente tenha que controlar o que acontece no Pantanal, é o entorno. O entorno do Pantanal é decisivo para as inundações que marcam aquela região. E o entorno do Pantanal está sendo muito desmatado. Então o ordenamento do território, eu fui procurar várias reportagens e sobre a notícia, porque a notícia é sobre fauna, mas tem muita atividade econômica no Pantanal. Então se você pegar o Canal Rural, e eu não estou nem fazendo um julgamento, tá assim, incêndios no Pantanal ameaçam negócio do pecuarista, ameaça... Gente, quem faz produção agropecuária no Brasil tem que começar a ter informação de que se a gente não fizer uma harmonização entre interesse econômico e preocupação ambiental, vocês vão dar um tiro no próprio pé. É bem possível que os incêndios desse ano, que estão afetando também a agropecuária que acontece no Pantanal, tenham ligação direta com outro pecuarista ou um outro agricultor fora do Pantanal. Então olha que doideira. O cara tá lá na região do Alto Paraguai, ele tá lá na Chapada dos Parecis, e desmatou para plantar soja. Com isso, você tem menor umidade na cabeceira dos rios. O rio está mais seco. E aí afetou lá um outro pecuarista. Talvez seja o caso, só uma brincadeira de um ligar para o outro. Amigo, podia não desmatar tanto aí na cabeceira, senão se afeta também o meu negócio aqui embaixo? E aí eu estou indo na linha da ironia para você ver como é que essa harmonização entre interesse econômico e preocupação socioambiental é difícil.
E uma última informação. Da mesma maneira que esse ano a gente está tendo incêndios terríveis, nós tivemos nos últimos 10 anos no Pantanal 3 anos de enchentes muito maiores que o normal. Olha quando você rompe o equilíbrio ambiental como uma coisa complicada. Se por um lado desmatar o entorno do Pantanal resseca essas nascentes e leva menos água, há um problema porque a erosão desse entorno também é maior. E os sedimentos, eles descem para o Pantanal. Conhece o fenômeno chamado de assoreamento? Assoreamento é quando você entulha de sedimentos um rio. O rio Taquari, por exemplo, que é um afluente importante do rio Paraguai, sofre assoreamento constante. E aí o que acontece? Em anos de chuva normal, estamos num ano anormal, tá? Você não tem espaço para essa água. Então repara que nos últimos 10 anos eu já estou no segundo evento de seca e nós tivemos 3 eventos de enchente. Para mostrar para vocês como é que é muito mais complexa essa relação sociedade-natureza do que muitas vezes os produtores econômicos pensam. E aí às vezes podem estar dando um tiro no próprio pé. É isso, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.